Perfeito. Então, vamos lá, gente. Hoje, nós vamos começar, eu vou contar para vocês um pouquinho da habilidade que, para quem já estava aqui um pouquinho antes, né, nas primeiras masterclass, sabem que foi a habilidade que me fez ser CEO com apenas 22 anos. E principalmente como é que vocês vão conseguir desenvolver essa característica para a vida aí de vocês. Mas vocês sabem que sempre antes de começar uma aula, quem já está aqui desde a primeira sabe do nosso ritual, que é o quê? A respiração, gente. Como a gente vive no terreno no dia a dia muito agitado, eu sempre gosto de parar um pouquinho para a gente poder respirar e assimilar todo esse conhecimento, né? Quando a nossa cabeça está na modo de sobrevivência, a gente não consegue absorver tudo que a gente tem para transmitir, para passar. Então, queria convidar todos vocês para a gente fazer 3 sequências de uma respiração de 3 tempos, né? Que a gente inspira por 8, segura por 8 e solta por 8. Bora lá? Ó, então vamos lá. Inspiração por 3, vou contando e vocês vão fazendo junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E solta por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma vez, agora eu quero que vocês sintam o ar, então, dentro do pulmão de vocês. Então, inspira por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segura por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E solta por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora, a última vez, eu quero que vocês contem sozinhos, pode fazer no seu tempo. Então, bora lá, gente. Eu sempre gosto de fazer esse tipo de respiração, inclusive com a minha equipe, antes das reuniões, para que a gente realmente consiga focar e concentrar, ou seja na reunião, ou seja no conteúdo da aula, não importa. E vamos para os nossos combinados de sucesso, que vocês já sabem que é. Quando vocês forem fazer, eu convido vocês a pensarem numa operação real. Então, se você é dono de uma empresa, durante todo o conteúdo, pensa na aplicação prática da sua empresa. Se desconecta. Eu sei que esse celular aqui é muito bom, ele é muito importante para a nossa vida, mas se permita viver esse momento. E se você gostou do conteúdo, não esquece de tirar uma foto e me marcar lá no @Matiori, que isso é importante não só para as pessoas verem que você está sempre em busca de autoconhecimento, né, e sempre em busca de se desenvolver, mas também ali para eu saber que vocês gostaram do material. E sem mais delongas, hoje eu vou falar essa parte bem rapidinha, porque a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esses cases. Para quem não me conhece ainda, né, acho que eu não lembro se você chegou a vir na Masterclass da semana passada. Você veio? Depois você comenta aqui no chat, também tô de olho nele. Eu sou formada em engenharia de produção e administração. Sou a fundadora da Ópera hoje, que é a primeira boutique de operações inteligentes para o mercado digital. Mas antes de falar sobre isso, vamos falar sobre quem que é a Laura. A Laura é uma pessoa que é apaixonada por filosofia. Eu sou filho de um atleta e campeão recordista mundial de natação. Já fui atleta de natação também, mas parei para empreender quando eu descobri que eu tinha um caso sério para resolver problemas. E foi essa paixão que me motivou a abrir minha empresa com 12 anos, minha primeira empresa, né? A construir os processos, trabalhar para a ArcelorMittal, construir os processos da V4 Company, transformando faces, da Santos Vale, ser sócia e CEO também da Fábrica Criativa, hoje a maior incubadora cultural aí do Sudeste, e fundar a ópera. Eu sempre falo que a minha maior missão, vocês vão encontrar na Bíblia, em Mateus 24, 15 e 30, que é a parábola dos talentos, que fala que nós temos o dever, né, de multiplicar os nossos dons e talentos. Então, todo esse conhecimento, essa sequência de masterclass, ela surgiu ali muito dessa necessidade que eu senti de compartilhar com vocês um pouco do método que eu utilizei para gerar todos esses cases. Mas a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso hoje aqui. E quais vão ser os 3 combinados de sucesso? Primeiro, o que vocês vão receber hoje?
Vocês vão aprender qual que é essa habilidade que ninguém nomeia, mas que eu percebi que não só me fez ser CEO aos 22 anos, mas também que é a característica presente em todos os grandes líderes de operações que eu conheço. Qual que é o método que se repete em toda a empresa e como é que você vai, na prática, utilizar ele para organizar a sua empresa, com um case real de uma ex-cliente minha que ela virou head de operações em 90 dias. Esse case ele é simplesmente surreal. E para quem ficar até o final, vai ter um bônus exclusivo e uma surpresa para quem está ao vivo. E, além de tudo, hoje vai ser o lançamento oficial aí da Escola de CEO. Então, você provavelmente nunca ouviu falar dessa habilidade, que chama visão sistêmica. A visão sistêmica, ela entra muito naquele universo do... Sabe quando você provavelmente já olhou para um problema, está enfrentando ele, mas você não sabe identificar de onde que ele realmente veio? Você está ali tentando resolver várias coisas, está apagando incêndio, mas você não consegue resolver aquele problema. Você resolve uma coisa e aí surgem 30 outros problemas. Ou então, quando tu delegou alguma tarefa, a pessoa fez exatamente o que você mandou, mas o resultado não foi o que você imaginava. Ou pior, provavelmente você já percebeu que quanto mais a sua empresa crescia, mais você precisava estar em tudo, em todos os lugares, fazendo tudo, mais demandava de você em todas as tarefas do dia a dia. O que vai conseguir sanar todas essas coisas que eu falei e a habilidade que eu desenvolvi, que eu demorei ali 3 anos para perceber qual era, é essa bendita visão sistêmica. Essa habilidade, ela tem nome. E ela tem um método para que você consiga desenvolvê-la dentro de você. E hoje à noite eu vou explicar o passo a passo e o como que eu fiz isso, né? Como é que eu desenvolvi isso desde os meus 18 anos até hoje, para conseguir gerar todos esses cases. Porque eu falo que muito mais o método, né, do que os 5 P's, para quem já teve contato aqui, de fato, foi essa habilidade, que a gente quer uma habilidade pessoal. Vocês vão conseguir desenvolver aí hoje também. Mas, antes de eu falar da solução, eu queria mostrar um vídeo bem lúdico. A Leite, que estava aqui na semana passada, já vai talvez se identificar com esse vídeo, mas o pessoal gostou tanto que eu quis trazer ele de novo. Porque as pessoas, hoje, o que eu vejo, tanto dos empresários, quanto da liderança, de todo mundo em geral, tem uma grande dificuldade em conseguir tirar de forma clara o que está passando na cabeça. Então, às vezes, você que é dono, você sabe todos os processos da sua empresa, flui tudo, mas na hora que você tem que treinar alguém, você tem que passar para o seu liderado, o negócio embanana. Por quê? Porque você, não é só você, tá? Isso realmente é uma dificuldade geral do ser humano, em conseguir organizar o que está na sua cabeça de forma clara e inteligente e criar um sistema que seja replicável. E às vezes não é nem falta de esforço, ou então falta de vontade da sua parte, ou até mesmo falta de inteligência. É realmente falta dessa habilidade de visão sistêmica, essa habilidade que que ninguém nunca te ensinou, porque eles não te ensinam isso na faculdade. Isso é uma coisa que você vai aprendendo, né, muitas vezes na vida. E aí, então, hoje, vamos ver esse vídeo aqui para mostrar. Vocês estão conseguindo escutar bem o áudio? Me confirma se vocês estão conseguindo escutar o áudio aqui no chat, por favor. Está um pouco estourado. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui para vocês. Está um pouco estourado, né? Deixa eu ver se eu compartilhar só a tela. Acho que está alto. Acho que talvez agora vai melhorar. Vamos ver aqui. Do you guys think you can write? Pegar de novo. Vou dar play, aí vocês me confirmam de novo se melhorou. Down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah? Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah.
I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, he's doing better. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This is how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with a knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it. Spread it all over the top of the piece of bread. Dad, That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. He's already ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game that we're playing. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with a knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but so. I think it qualifies. That's a win. Woohoo! Ou seja, pessoal, trouxe ele de forma bem lúdica, né, para que vocês possam entender um pouquinho sobre como que é importante a gente saber estruturar os processos muito bem de uma forma que o outro entenda. Que nem a criança veio, escreveu e na cabeça dela era óbvio. Mas será que na empresa de vocês também não estão pecando muito por achar que as coisas são óbvias e na hora que você traz essa instrução para o outro, não fica tão óbvio assim? Como é que está sendo a sua capacidade como líder, como pessoa que está estruturando esse processo, de se colocar no lugar do outro? Para você ser um bom profissional de processo, gente, isso é uma coisa que eu fui desenvolvendo desde mais nova,
é criar essa capacidade, essa habilidade de saber se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, você pode ser um engenheiro, você pode ser alguma pessoa graduada em alguma área, mas será que a pessoa que vai seguir esse processo, ela tem o mesmo nível de escolaridade que você? Ou será que essa pessoa ela tem o mesmo nível de vivência que você? Então, como é que você está escrevendo essa instrução? Você está escrevendo uma instrução que você entenda ou que ela entenda? Como é que está sendo a sua comunicação? E esse foi uma das coisas que, desde pequenininha, eu aprendi. Né? Quando eu fui abrir a minha primeira empresa, eu estava num segmento em que eu precisava lidar com muitas pessoas diferentes. Eu lidava com tantas pessoas que eram mais velhas e que, às vezes, já tinham ali anos de experiências, mas como também pessoas extremamente humildes, que não tinham nem o ensino fundamental completo. E você aprender a se comunicar e a passar pelos tipos de pessoas é muito importante. Porque a gente tem que entender que a nossa comunicação é sempre sobre o outro, nunca sobre a gente. E aí, comecei a fazer algumas séries de pesquisas para entender sobre esse universo de gestão, né? E durante esse ano de 2025 e 2026, eu rodei uma pesquisa com mais de 390 empresários, 320 profissionais. E qual foi a conclusão geral? 87% das pessoas não sabem identificar onde é que está o gargalo da operação. 79% criaram processos que a equipe não seguiu. 68% sentiam que a empresa dependia deles para executar tudo. E o mercado, o mais engraçado, né? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz interna, pela Ópera. E depois eu fui rodar uma pesquisa externa e confirmou. O Sebrae ele tem um dado que 60% das empresas, elas entregam até 5 anos por falta de eficiência em gestão. 72% das empresas, elas não atingiram as metas porque faltavam processos estruturados. Isso aí, segundo a HD Station, para quem não sabe, ele é uma plataforma, ele é um SaaS bem famoso ali. E um outro dado muito interessante da Y é que o que os CEOs eles apontam como prioridade número 1 e o crescimento ele não acompanha a estrutura. Ou seja, que na hora que eles entraram em algumas empresas para começar a escalar ela, eles perceberam que a parte da operação não estava conseguindo alcançar e não estava conseguindo crescer junto com o crescimento da empresa. E isso era a prioridade número 1 para eles conseguir resolver isso, estruturar a parte de operações. E aí, isso foi uma coisa que foi me confirmando muito, que eu já havia vendo desde 2018, que é o quê? O mercado ele tem uma deficiência muito grande em operações, muito grande em processos. Por quê? Gente, eles não ensinam isso na faculdade. Eu sou formada nas duas áreas, que na teoria deveriam ser as matérias que mais ensinam isso, né? Na engenharia de produção, nos 5 anos, eu tive uma grade só de processos, mas que era uma disciplina dentro de uma outra grade. E na administração, eu comecei a ter uma disciplina sobre isso. Mas tudo que eu aprendi muito de processos, infelizmente, veio muito da prática. Eu tive que tomar muito na cabeça, né? E durante as 3 masterclasses aí, eu falei que hoje essa é a masterclass que eu ia abrir para vocês como é que foi tomar na cabeça tudo que aconteceu na minha vida para eu conseguir aprender. E tudo que eu mais queria era que alguém pudesse ter me ensinado o que eu vou ensinar para vocês hoje. E eu lembro que até hoje, né, na minha graduação inteira, o que mais me marcou muito foi uma disciplina que eu tive lá na época da administração, em que a gente tinha que pegar todas as matérias do curso e criar um trabalho final que conectasse tudo, até a matéria de filosofia da área de exatas ali, de cálculo, de tudo, e a gente tinha que criar um trabalho que correlacionasse todas as matérias. E todo ano era a mesma coisa. E essa matéria foi o que me ajudou muito a criar a bendita visão sistêmica, que é o que hoje nós vamos conversar bastante aqui. Então, deixa eu contar para vocês como é que eu descobri isso, né? Quando que foi que eu descobri que processos realmente era a bola do momento? Com 20 anos, eu fui convidada para ser estagiária lá da ArcelorMittal, né? E Lívia e Vicky, que não participaram antes, essa masterclass ela é muito aberta, tá? Ficou com dúvida aqui, você pode interromper, tem algum comentário, vocês querem incluir, pode vir, depois é um bate-papo. Hoje, dessas 3 masterclasses, ela é a mais, assim, realmente, mais de conversa mesmo, tá? Então, vocês fiquem à vontade. Mas, então, como é que eu descobri isso, né?
Estava lá com os meus 20 anos, tinha acabado de entrar na Arcelor. Para quem não conhece hoje, a Arcelor ela é a maior produtora de aço do mundo. E eu entrei no setor chamado de logística embalde. O que é logística embalde? É aquele setor que a gente tinha que organizar toda a coleta de sucata do Brasil inteiro e levar até o centro de distribuição para fazer o aço, como tudo. O Samir aí, que trabalha na área de construção civil, deve conhecer bastante a Vital aí. Usamos pouco eles, mas usa muito mais da Gerdau o material. Conheço, nossos concorrentes ali diretos, a rixa, eterna rixa. E aí, quando eu cheguei lá, o que eu vi, galera? Eu vi como é que falta de processo não é só na empresa pequena, é na empresa grande também, tá? Mas eu cheguei lá e quando eu cheguei, qual que era o meu trabalho? Eu tinha que ficar lançando nota no sistema. Eu olhei para aquilo e falei, eu não vou ficar trabalhando 6 horas por dia lançando nota no sistema. Eu preciso encontrar alguma coisa aqui, alguma dor dentro dessa empresa que gere muito valor, ao ponto que eu vou conseguir trabalhar com o que eu gosto, que é gestão. E aí, quando eu cheguei lá, e aí foi o que eu falei para vocês, que ali eu entendia essa característica, não foi na sala de aula, não foi lendo um livro, foi dentro de uma das maiores empresas do mundo, num segmento que eu não sabia ainda o poder da parte de processos, o poder da parte de extração, até acontecer o que aconteceu. Que foi o seguinte, bora detalhar esse case aí para vocês com mais calma. Quando eu cheguei lá, eles tinham um sistema de carga. Só que o sistema de carga era muito ineficiente, gente, dava pau toda hora. E eu olhei para aquilo e falei, tem uma oportunidade aí. Que é o quê? A gente precisa de redesenhar esse sistema inteiro. Isso aqui tá dando pau, por quê? O que eu tinha percebido na prática? O processo que eu tinha que fazer manualmente, que os analistas tinham me ensinado, não era o mesmo processo que estava dentro do sistema. E por que não era? Porque a pessoa que desenvolveu o sistema não estava conectada com a equipe da operação. E nisso que eu falei, tá aí a oportunidade. Eu peguei e eu mapeei todo o processo que a gente fazia na mão. E eu fui levar isso para minha chefe. Falei, olha, é o seguinte, eu mapeei, e aí eu fui olhando a empresa como um todo. A gente tinha vários setores que a gente se conectava. Então, a gente se conectava com o setor de outbound, com o setor de contratos. E eu mapeei todos esses setores. Desenhei todo o processo de forma manual, na mão ali, do que os analistas estavam fazendo, e montei uma apresentação. Cheguei para o analista sênior e falei o seguinte, vocês estão reclamando que está ineficiente por conta desse problema, esse aqui é o processo real, esse aqui é como é que está o sistema, esses aqui são os gargalos de interface em cada um dos setores, e o que eu proponho é que a gente venha redesenhando todo o sistema de carga, trazendo as melhorias do que a gente está fazendo de forma manual. E quando eu fui apresentar isso, gente, na minha cabeça eu achava que era óbvio, né? Porque, gente, eu era analista, estava no setor com eu era estagiária, acabaram de entrar, estava no setor com mais de 10 analistas ali de entrepreneurs, e eu falei, pô, vou só falar o óbvio, né? Mas vamos testar a sorte. Quando eu cheguei lá e fui apresentar para esse analista sênior, ele ficou de cara, ao ponto que ele chamou a gerente do setor para apresentar todo o projeto. Em menos de 3 meses, eu saí daquele trabalho que era chato, que eu falei que eu não queria fazer na época, e eu fui alocada como a responsável por redesenhar todo o sistema do setor. E aí, 2 meses depois, com a evolução desse sistema, eu já estava na reunião com o diretor-geral da ArcelorMittal, da parte comercial Latam, apresentando todo o projeto. Não tinha nem os analistas que estavam no meu setor conseguiram dar esse salto. Mas por quê? Foi sorte? Foi assim, cair no meu colo? Não. Foi onde eu comecei a perceber como é que a maioria das pessoas não tem visão sistêmica. O que me fez ter esse salto tão grande lá dentro foi a minha capacidade de entender que não era um setor isolado, e que esse setor tinha problemas com vários outros setores, mas que ninguém estava sentando e fazendo um arroz com feijão, que era o quê? Mapeando o processo. Entendendo como é que funcionava, desenhando o fluxograma. E aí foi a partir da Arcelor que eu entendi o tamanho do mercado que eu tinha, porque se uma multinacional não tinha gente fazendo isso, e uma estagiária entrou e fez, e já estava tendo contato diretamente com a diretoria nacional, da diretoria Latam, no caso, né? Imagina em empresas menores.
E aí foi quando eu tomei a decisão mais louca da minha vida, de sair da multinacional. Eu lembro até hoje, nesse evento, né, tem até essa foto aqui tá o diretor da Latam, não sei se o mouse no percussor está dando para ver, mas esse aqui era o diretor da Latam, essa daqui era a gerente geral do setor. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que esse aqui era o chefe da minha chefe. O Isaac não está aqui nessa foto, mas o Isaac era o analista sênior que foi me ajudando aí em todo esse processo. Quando eu saí, eu lembro até hoje deles falando assim, como assim você vai sair? Você está construindo uma carreira incrível, você provavelmente vai ser uma das líderes mais novas de uma multinacional e você vai sair. Falei, vou sair, porque eu entendi que a habilidade que eu tenho, eu preciso empreender com ela. E também a decisão mais difícil, que era sair do lugar que eu já tinha uma carreira estável para empreender nessa área de processos. E não foi diferente, gente. Quando eu saí da Arcelor, né? Aí eu falo que o jogo, ele começou. O jogo de empreender, ele começou de fato. A minha quantidade não está passando, deixa eu dar só um extra aqui. Agora vai voltar. E foi quando eu resolvi sair da Arcelor que o jogo, ele de fato começou. Assim que eu resolvi abrir, né, a Biomany, que foi a minha primeira empresa de consultoria, eu fui chamada, né, na verdade, um pouquinho antes da Biomany, eu entrei para fazer parte do trainee da V4 Company. Quando eu fui abrir a primeira empresa, eu olhei para minha sócia e falei, tá, quais são as habilidades que a gente tem que desenvolver que a gente não sabe hoje para essa empresa performar? Porque processos, eu sei, mas a gente precisa do quê? Precisamos de marketing. E aí, nisso, eu fui entrar no programa de trainee na época da V4, né? Porque eu lembro que o curso deles na época era R$6.000 para fazer. E eles abriram do nada um trainee que eles estavam pagando R$600 para treinar os outros, o curso deles que era de 6.000. Eu falei, opa, aí a coisa ficou linda demais, eu vou ganhar dinheiro para fazer um negócio que eu já ia pagar para aprender. E nessa época eu estava começando a montar a empresa de processo com a minha sócia, né? E aí fomos nós duas. Nisso, eu lembro até hoje, gente, eu fiquei um mês nesse programa de trainee. Porque em 30 dias, o dono da principal franquia da V4 na época, que era a V4 Saman, né, que era a maior franquia, para quem não sabe hoje, a V4 é a maior empresa de marketing do Brasil, ele sentou e falou assim, Laura, você está aqui, mas eu não quero sua habilidade de marketing, não. Eu quero que você estude todo o processo da minha agência. Por quê? Na hora que eu cheguei no trainee, eles estavam com o mesmo erro da ArcelorMittal. A equipe crescendo, eles com mais de 7 ferramentas, nenhum processo, cada um fazendo uma coisa muito louca. E no trainee, como eu tinha que criar várias estratégias, né, para a gente terminar de formar ali na formação deles, eu montava todas essas estratégias com fluxograma, com visão sistêmica. Eu trazia para os cases ali daqueles clientes a conexão de como é que a campanha de marketing deles se conectava com o comercial, com a parte de operações. E eu fui trazendo ali vários pontos para o dono da empresa, né? Não era nem o dono ainda, era para o head de operações na época, que ele começou a ficar tão, como é que eu posso falar, tão impressionado que o dono da empresa começou a participar dessas reuniões do trainee. E aí lá, então, eu recebi esse meu primeiro convite, né, quando eu estava com 21 anos, para estruturar toda a operação da V4 Company. No início, eu estava começando a abrir a minha primeira empresa ali de consultoria, e eu fui aceitar esse desafio. Na época, eu ainda estava me consolidando nessa parte de processos, né? Eu tinha acabado de ter o primeiro case na Arcelor, e lá, gente, foi surreal. Eu vou mostrar aqui também, já, todo o processo que a gente desenhou na V4 Company, mas lá a gente estruturou toda a empresa, desde o comercial, passando pelo marketing, passando pela parte de operações, até o final. E nesse redesenho, nessa brincadeira, gente, a gente conseguiu aumentar em mais de 211% o faturamento em um ano de projeto. E eu não olhei para a estratégia de marketing, eu olhei para a estrutura. E a gente conseguiu subir o ticket médio. E só o gasto de ferramenta, que lembra que eu falei que eles tinham 7 ferramentas no início, e a gente reduziu para 3? Saiu num gasto de R$7.000 por mês de ferramenta para R$1.600. E ali eu falei, cara, se eu com 21 anos, no quarto período da faculdade, estou conseguindo fazer isso, esse mercado aqui realmente tem algum borogodó. Tem alguma coisa ali importante mesmo. E aí foi aí que, nesse processo, que eu estava estourando esse processo da V4 Company, que eu abri a Biomany. E aí lá,
algumas outras franquias da V4 começaram a chamar a gente também para a gente estruturar os processos. E aí começou a minha história de fato, né? Que lembra que eu falei para vocês que eu aprendi as coisas tomando porrada na cabeça? Qual que foi a porrada na cabeça que eu tomei na V4? Muitas das vezes eu tentei estruturar o processo sem consultar a equipe. E, gente, eu tive que refazer esse processo várias vezes. Eu lembro até hoje do primeiro setor que eu fui fazer, que era o comercial, que eu só olhei para a liderança, eu não olhei para a equipe, eu não unifiquei toda a equipe. E aí, só um processo que eu conseguiria ter mapeado em 30 dias, eu demorei 4 meses. Porque eu implementava, na hora que eu rodava não dava certo, na hora que eu rodava o redesenho não dava certo, não dava certo. Por que que não dava certo? Porque eu não tinha envolvido a equipe. Até que a gente também não é burra, né? A gente toma tanto na cabeça que uma hora a gente aprende. O que eu fiz na V4? Criei, então, um ritual lá dentro, em que uma vez por semana eu reunia toda a equipe para a gente falar só sobre processos. Então, eu reuni toda a equipe numa dinâmica bem legal, tá? E a dica que eu dou aqui para vocês é, quando vocês forem fazer essa parte de processos, engaje a equipe. E aí lá eu fazia um dia que tinha lanche, porque, gente, ser humano adora comida. Ser humano adora lanche. A pessoa tá ali trabalhando de segunda a sexta. Você fala que você vai ter uma reunião diferente do que ela faz, que tem lanche. A pessoa ela já chega feliz, ela já chega assim, animada para te ajudar. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já testei fazer com lanche e sem lanche. Gente, sem lanche, até a tia da faxina vinha dar pitaco de quando ela viu que o fornecedor, que o comercial não estava com um sorriso, e ela percebeu que os dias que eles não estavam sorrindo, diminuía as vendas. Pra vocês terem ideia como é que essas pequenas coisas mudam. Então, estudem a neurociência, que vai mudar a relação de vocês com os funcionários de vocês, enfim, com a equipe de vocês. Mas aí, então, lá, eu cheguei lá, na época, a gente estruturou todo o processo da agência. E como é que a gente chegou nesse resultado, né? Tudo começando com processos. Eu lembro até hoje que o dono da empresa, ele não tinha essa visão de processos, né? Na hora que ele viu toda a empresa dele desenhada, bonitona assim, gente, fala que isso aqui não parece até a planta de arquitetura, né? A gente conseguiu identificar a quantidade, desculpa a palavra, merda que estava rolando lá dentro. Pensa, era empresa com 100 funcionários, sem nenhum processo. A gente estava com a taxa de churn. O que é churn? Saída de cliente. Altíssima, altíssima. E ninguém sabia por quê. Mudava um processo, mudava o outro e nada melhorava. Até que na hora que a gente foi mapear, gente, tudo aqui que estava de roxo era problema. E sabe onde é que eram esses problemas? Era vício oculto, era coisa pequena, era coisa que você não pegava no dia a dia. Que era o quê? Era porque um padrão de um gestor de tráfego estava diferente do outro. Era um botão que um clicava, o outro não. Como é que eu fui descobrir isso aqui? Fazendo o desenho de todos os cargos. Eu sentei com todos os gestores, eu mapeei o processo de todos eles. Laura, dá muito trabalho, às vezes, gente, às vezes pode dar muito trabalho se a sua equipe for extensa. Mas se eu não tivesse tido esse cuidado, sentar e conversar com cada um deles, eu não ia ter identificado, a gente não ia ter conseguido gerar esse resultado. Porque você gerar um aumento de 211% em faturamento de uma empresa, gente, não é mágica. Você realmente precisa de entender onde é que estão os vícios ocultos. E aí a gente, então, desenhou aqui todo esse processo. E o principal, não adianta você querer só desenhar o processo, gente. Você precisa também de ter essa habilidade de transformar isso em sistema. E a gente veio e desenhou todos, que aí é uma outra dica que eu dou, tá? Façam isso daqui antes de tentar implementar. Por quê? Quando você faz um mapa da operação, e você quer, por exemplo, o mapa do nosso CRM na época lá, você consegue entregar isso aqui para o seu gestor de automação e não dá erro, gente. Equipe de dev me ama, porque eu entrego isso aqui em todo o projeto de IA. Olha isso aqui, todos os gatilhos de automação, tudo organizado. Me fala. E aí, o pessoal pergunta, né, Laura, como é que você conseguiu ser CEO com 22 anos? Porque antes de eu conseguir o cargo de CEO, eu entreguei isso aqui na mão do dono da empresa. Empresa de consultoria não entrega isso organizado, gente. Então, a segunda coisa que vocês têm que entender é, entreguem as coisas organizadas. O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de entender desenho das coisas. E isso foi uma das coisas que mais me abriu porta. Fazer as coisas com excelência, com carinho, entendendo que tudo... Lembra que eu falei que todo mundo tem que entender da melhor forma possível o que está na nossa cabeça? E como é que a gente faz isso?
desenhando, escrevendo isso de forma clara. Você aprender a tirar o que está da sua cabeça e organizar de forma clara, assim, é o que vai garantir que a sua equipe entenda o que você está fazendo. E aí foi onde eu tive meu maior aprendizado. Porque depois de 9 meses, eu só consegui ter contato, por exemplo, com outras franquias, eu só fui indicada e eu fui crescendo, porque meu nível de entrega de qualidade era esse. Era sempre estar preocupada em desenhar e escrever de uma forma que qualquer pessoa entendesse. E aí, continuando um pouco a história, depois que eu saí da V4, que eu terminei o projeto, né? Eu peguei o maior projeto da minha vida até o momento, que foi o Grupo Transformando Faces, que foi o maior projeto da Biomini, né? A TF, para quem não sabe hoje, é a maior clínica de orofacial do Brasil. Eles que inventaram a harmonização facial, o doutor Adalberto. Hoje ele é uma operação já milionária, tá? São mais de 150 pessoas ali ao todo, eram, né, na época da equipe. E esse projeto começou com eles contratando a minha consultoria, gente. Então, pensa. Na época eu tinha 22 anos, tinha acabado de fazer 22, estava no 6º, 7º período da faculdade e tinha acabado de fechar o maior contrato da minha vida na época, que era um contrato de R$ 20.000 mensais para estruturar toda a operação da clínica. E eu olhei assim, eu lembro até hoje que no que eu saí da reunião, né, com todo o conselho de diretoria, eu olhei para minha sócia e falei, cara, o que a gente tem que a gente conseguiu tirar a Aquila, que era a empresa de consultoria deles gigantesca, já renomeada no mercado, e eles toparam aceitar 2 meninas que estão na universidade para estruturar os processos. A gente parou assim no dia que assinou, a gente começou a olhar e falou assim, tem alguma coisa especial que a gente não está vendo aqui. E aí foi quando eu comecei a entender, que é o quê? Ninguém te ensina, e as outras empresas não fazem o que a gente estava fazendo, né? Que foi uma premissa desde a época da Minital, que é desenhar os processos de uma forma que todo mundo entenda. Tirar a engenharia da coisa. A gente usa as ferramentas da engenharia, mas a nossa comunicação não pode ser engenheiros. Por quê? Eu estava falando com o doutor. Se eu chegasse falando de matriz POC, BPMN, etc., eles não iam entender nada. Agora, a partir do momento que a gente adaptou a nossa comunicação para a realidade deles, e que eu peguei as ferramentas que eu tinha estudado e adaptei para a realidade deles, gente, eles ficaram alucinados, porque eu não fiquei falando, o fluxograma do não sei o que, eu cheguei assim, não, qual que é a sua dor? Deixa eu entender, beleza. Escutei todas as dores. E na reunião de proposta, eu vim montando todo um plano de ação que fosse acessível, que eles entendessem, eu fui mostrando o processo, eu fui mostrando esse desenho para eles, e eu fui conectando com todos os setores. Porque eu lembro muito que na época, né, eu já tive contato com muita empresa de consultoria grande também, eles são muito setoriais. Se você contrata eles para desenhar o comercial, eles só vão olhar para o comercial. Eles não trazem essa visão holística não, perdão, essa visão integrativa da coisa, que é um problema que está no comercial, eles conectam com marketing, com vendas, com a operação, com o jurídico. E quando eu trouxe essa visão de estruturação global, foi o que fez com que a gente fechasse o nosso primeiro contrato. E aí, 3 meses depois do contrato rodando, a gente gerou tanto resultado que eu fui chamada para ser a gerente geral de operações e processos de todas as clínicas. A gente está passando por um período ali um pouco complicado, em que a ex-diretora / gerente tinha saído, e eu fui convidada para assumir esse cargo ali temporário, para estruturar toda a parte da clínica, tanto de São Paulo quanto de Belo Horizonte, além do escopo da Biomini. Foi ali uma época também que a gente gerou tanto valor lá dentro, que o nosso contrato passou a R$ 50.000 por mês para estruturar tudo. E aí, o que eu aprendi ali, tá, gente, nesse pessoal em específico? O tanto que você ter alguém dentro do seu time, da parte de processos de automação e de IA, é importante. Porque o que fez com que eu conseguisse gerar esse aumento desse resultado foi na hora que eu integrei alguém dentro da minha equipe que soubesse de IA, que soubesse de automação. Porque eu tinha essa habilidade muito grande de processos, mas eu tinha essa dificuldade de transformar o processo numa coisa mais prática, numa coisa que solucionasse o problema de fato. E na hora que eu trouxe alguém que implementou o sistema, o jogo mudou. E foi bem nessa hora que a minha equipe, na época, eu estava com uma equipe de 4 pessoas alocadas aí dentro, fora, né, meu cargo ali como diretora ali e gerente, que
eu percebi como é que a gente acelera o processo quando a gente tem alguém que sabe desenhar esse processo, mas alguém que vai colocar IA, vai colocar automação ali dentro. E aí, então, foi nessa brincadeira ali que, em 9 meses de projeto, depois que a gente estruturou o setor de marketing, o setor comercial, e eu entrei estruturando a parte de operações, que a gente recebe as boas notícias na hora de fazer a apuração, que a gente tinha gerado um aumento de R$ 1 milhão no faturamento mensal da clínica. Olhando para a estratégia de marketing, gente, não. Olhando para processos, porque lá, por mais que na época eu já tivesse ali todos os processos muito bem desenhados, feitos, né, numa outra empresa, antes da gente ter entrado, eles não estavam sendo aplicados na prática. Porque às vezes entrava e os processos eles se perdiam. E quando a gente entrou e criou essa cultura, lembra que eu falei que eu aprendi lá na B4 a importância de trazer a equipe para perto? A gente só teve esse resultado aqui porque eu já tinha aprendido isso na época da V4. E o que a gente fez de diferente? Desde o dia 1, a gente unificou a empresa inteira. A gente criou um evento ali no primeiro dia de contato em que a gente escutou. A gente criou a dinâmica com um lanchinho, com um jogo, para a gente entender o sapato do outro. Antes de eu querer dar pitaco no processo, eu preciso entender a dor dele, para depois eu vir sugerir melhorias. E a equipe comprou tanto a causa que eles, de fato, implementaram e teve todo esse sucesso. E depois, o mesmo, ele se repetiu na Vales. A Vales, ela é uma incorporadora, que ela tem ali mercados do agro, bancário, da parte de construção também, tech. E lá, quando eu apresentei todos esses cases, né, para o dono da empresa, e ele foi trazendo os problemas dele, numa conversa de 10 minutos, ele me chamou para ser diretora de operações ali, né, de todo o grupo. Era um grupo com mais 60 pessoas, 7 operações completamente diferentes uma da outra. Eu não sabia nada de meio bancário, gente, nada. Mas mesmo assim, eu consegui alcançar essa vaga com 24 anos, tinha acabado de formar na faculdade. Por que eu consegui? E aí, eu lembro desse dia até hoje. Porque ele estava com um problema no RH. Não tinha nada a ver com a parte de operações. Eu cheguei para ele, desenhei toda a interconexão e mostrei para ele que o problema dele não estava no RH, estava lá na ponta da operação, porque o gestor da área, quando entrava uma nova pessoa, não estava fazendo um treinamento eficiente, não estava fazendo um onboard com esse colaborador eficiente, e ele estava saindo, os colaboradores estavam saindo e não estavam performando por conta disso. Ou seja, vocês perceberam que em todas as empresas que eu passei, eu só consegui ter esse aumento porque eu trouxe soluções para problemas que não eram da minha área, que eu não tinha a obrigação de resolver, mas que graças ao fato de ter essa visão sistêmica é que eu consegui solucionar. E aí, só de curiosidade aqui para vocês, só para passar rapidamente, por mais que não fosse da minha área de operações, olha o processo que eu desenhei para a área de RH deles. Para vocês entenderem o nível de entrega. E aí foi graças a isso que me fez conseguir, gente, estar sempre alcançando posições de liderança e conseguindo contratos cada vez melhores em qualquer lugar que eu entro. Porque isso aqui é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a ter. E aqui, ó, todo o processo desenhado, de ponta a ponta. Não subestimem o valor disso, gente. Porque na hora que ele viu isso daqui, a gente conseguiu fazer tanta mudança bacana naquela empresa, gente. Tanta mudança. Ah, essa aqui não tem o organograma. Mas tanta mudança, porque na hora que a gente enxerga o processo, o cenário ele muda. As pessoas, elas começam, você como dono, você como gestor, você enxerga como é que está funcionando a operação como um todo. E às vezes você está reclamando, nossa, eu estou vendendo, mas os clientes eles estão saindo muito, isso aqui deve ser problema lá da operação. Não, às vezes é um problema lá do comercial que está vendendo pato que voa. Só que você só vai saber que o pato voa se você desenhar o processo lá do comercial, se você tiver essa capacidade de olhar para a empresa como um todo. Porque às vezes a gente é mestre em sanar sintoma. E às vezes uma gripe, às vezes uma dor de cabeça não está sendo causada
pelo cérebro, pela a cabeça em si. Às vezes é pro negócio estragado que você comeu. Aí você tá ali tentando sanar, tomando uma Novalgina, mas tá ali comendo um negócio que te faz passar mal toda vez. Aí você é intolerante à lactose, passa mal toda vez que come, mas como você está só focado no sintoma, que é a dor de cabeça, você nunca vai resolver o problema, porque o problema é o quê? É você tomar uma lactase, é você não comer lactose. A mesma coisa funciona para uma empresa. E foi isso, gente, que me fez diferenciar, porque não dá para te falar que foi experiência. Porque, assim, gente, pelo amor de Deus, eu tinha 24 anos na época, eu tinha 22 anos na época da Transformando Faixas. Ali, eu tinha reuniões ali com a liderança que o diretor mais novo tinha 40. Eu lembro que eu olhava assim e perguntava assim, Deus, Jesus Cristo, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque na época eu não tinha identificado que era essa visão sistêmica ainda, né? Eu olhava e falava assim, caramba, todo mundo aqui tem cabeça branca, eu não tenho nem fio de cabelo branco aqui. Às vezes, se alguém, o que eu tenho de tempo de vida é o que esse pessoal tem de tempo de profissão. Mas isso não impediu. Por quê? Porque foi o que eu entendi. Que muitas das vezes o resultado ele fala mais do que a experiência, que o método ele fala mais que a experiência, que essa habilidade, que era uma coisa que eles não ensinavam na faculdade, que eu fui aprendendo, tomando na cabeça. Um dia, se vocês quiserem, eu conto com mais detalhes, todos os causos ali das empresas, né? Na Vales, então, gente, foi a que eu mais tive aprendizado, que eu tive que gerir ali, era crise de liderança, não, gente, coisas pesadas, tá? Vocês segurem aí, mas assim, tive que gerir casos de estupro dentro da empresa, foi caso de golpe, tudo isso assim, em poucos meses. Já acabava de assumir a liderança, estourou na minha mão golpe de ex-funcionário, caso de estupro, e era processo. E eu, assim, coordenando aquilo dali, tudo olhando assim, falando, ô, Glória, e estourando toda a parte de operações. Então, eu falo para vocês que grande parte da minha experiência, assim, foi muito na prática, sabe, gente? É coisa que faculdade realmente não ensina. E é o que eu hoje quero passar isso aí para vocês, é trazer essa visão aí para vocês do que você não vai ver em curso, porque, infelizmente, a teoria de livro não vai te ensinar ali coisas que só na vida prática você vai aprender. Mas aí, então, né? Vamos voltar, então. O que é essa famosa habilidade, gente? Essa habilidade, ela tem nome, que nem eu falei, é a visão sistêmica. E o mais legal é que ela não é um traço de personalidade. Ela não é uma coisa que você tem ou não tem, é uma coisa que você desenvolve. E é uma coisa que eu descobri, que eu fui desenvolver, que eu comecei a desenvolver lá no Sebrae, naquele trabalho que eu fiz, que eu falei que eu era obrigada a conectar física, química, com a matéria de filosofia, com a matéria de gestão de pessoas. Por quê? Porque eu era forçada a estudar um pouquinho de cada área e a entender como é que cada área se interconectava. E aí, quando você começa a treinar essa habilidade de você se forçar a colocar em cada um dos setores, entender a lógica, entender como é que ele se conecta com o seu, você vai estudando uma coisa chamada de neuroplasticidade. Para quem não sabe, eu sou viciada em estudar neurociência, gente. Um dia eu mando foto no grupo para vocês. Eu tenho uma estante abarrotada de livros dessas coisas, que eu adoro estudar como é que funciona a cabeça do ser humano, né? Que foi quando eu entendi que essa habilidade a gente consegue ensinar, a gente consegue replicar. Tanto que todo mundo que já passou por mim, né, que trabalhou comigo, eu desenvolvi essa habilidade. Hoje eles estão assim, em posições excelentes no mercado por conta disso. E vou trazer para vocês, vou reafirmar, né, o exemplo, que é o quê? Que nem eu falei, pensa na dor de cabeça. E eu acho que eu só tenho que tratar do sintoma, eu nunca vou chegar na causa raiz. E, gente, numa empresa é a mesma coisa. O problema, ele pode estar começando no comercial, ele pode estar no comercial, mas ele pode ter começado, talvez, lá no marketing, porque o marketing fez um anúncio prometendo uma coisa, ou então que está, tipo assim, trazendo um vídeo qualificado. Pode ser, por exemplo, às vezes, seu caixa está apertado, seu financeiro não está batendo, mas isso aí, às vezes, não é culpa do financeiro. Às vezes pode ser porque você está com um retrabalho crônico e alguém que você contratou, você tinha a expectativa que fosse dar conta de atender 3, 4 clientes, ele está atendendo só 2, e isso está matando a sua margem de lucro. Só que isso qual que é o motivo disso? É porque a pessoa ela é ineficiente? Não é porque, às vezes, o processo que você desenhou é errado. Ou talvez porque você calculou esse prazo errado mesmo. Às vezes está saindo muito cliente. É culpa do head de operações? Não. Talvez pode ser culpa lá do comercial, que começou a gerar muita expectativa. E isso, eu peguei isso lá na V4, tá?
A gente estava tendo muita saída do cliente, eu ficava morrendo de dó. Porque o head, gente, o head de operações, ele era fuzilado. Entrava nas reuniões de diretoria e de gerência, era tipo assim, parecia que os caras pegaram 48 carregados e fuzilavam no head. Eu olhava assim e falava, gente, mas eu tô aqui na operação, não é possível, o cara não merece ser pregado para curso. Fui voltar lá no comercial, comecei a assistir as gravações comerciais, né? Porque lembra que eu falei, quem tem visão sistêmica tem que, trabalho de FBI. Aí eu fui descobrir que tinha um abençoado do vendedor que estava vendendo, gente, que a gente era Cristo, que a gente fazia milagre. Na cal dele, faltava ele prometer que, assim, Jesus Cristo ia voltar. Porque, assim, falava, prometia que era venda, prometia. Eu peguei uma que ele prometeu que ia aumentar 1000% a venda dele em um mês. Eu olhei assim e falei, mas como? Meu abençoado de todo amor, de onde é que você tirou que a gente tem a habilidade de aumentar 1000% a venda com um cara investindo R$1.000 em tráfego por mês? Aí ele, não, mas é porque me falaram que tem que vender a todo custo. Eu falei, quem falou aqui para você que tinha que vender a todo custo? O coordenador. Aí eu fui voltar lá para assistir os treinamentos do coordenador do onboard. E não foi o que o coordenador de fato tinha falado? Aí eu pergunto para vocês, o erro estava no head de operações? Estava na equipe? Estava quem estava atendendo? Estava no vendedor? Não, porque o vendedor foi treinado assim, estava em quem? Estava no head, que estava no coordenador comercial, que por conta de um treinamento errado, que ele deixou de deixar claro que não era para falar isso, que ele não deixou claro que você não podia enganar o cliente, né? Que ele não falou, que ele deu aquela instrução torta, que nem vocês viram daquele vídeo lá do pão e da geleia, que a taxa de churn da agência estava em 40%. E a gente foi traquear que os clientes que estavam saindo eram os clientes que estavam vendo por esse vendedor. Me conta, se eu não tenho essa habilidade de voltar dessa visão sistêmica, eu teria resolvido o problema? Não teria. Então, quantas... Oi? Pode falar, Samir. De jeito nenhum. E aí eu me pergunto, quantos problemas da empresa de vocês que vocês estão batendo cabeça há um tempão, talvez vocês não encontraram a solução porque vocês estão muito focados em olhar só para esse setor. Vocês não estão fazendo esse exercício de regressão. De entender um pouquinho, porque às vezes você não vai conseguir nem fazer esse exercício porque você não tem conhecimento do RH. Você não sabe nem como é que está acontecendo o processo do RH. E o RH, gente, é um setor que impacta todo mundo. Porque se o RH faz uma contratação desalinhada, é o caos para geral. Agora, Laura, por que a maioria da liderança, por que eu até hoje não enxerguei essa visão sistêmica? Não enxerguei a empresa como um sistema? Não é, gente, não é falta de esforço, é biologia, tá? Eu estudei tanto a nossa cabeça que eu descobri que o ser humano, ele é moldado para enxergar as coisas em parte. A gente tipo assim, não é natural para a gente enxergar em visão sistêmica, enxergar tudo interconectado. Mas que é uma característica que a gente consegue evoluir, que a gente consegue desenvolver, porque o nosso cérebro primitivo, ele é desenvolvido para reagir à ameaça imediata, não para mapear sistema complexo. Lembra, nós somos os Homo sapiens. Os nossos ancestrais, a vida deles era fugir do leão, que queria comer ele e caçar a comidinha. Então, a nossa cabeça ela ainda é um pouco moldada para isso. Só que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente consegue desenvolver isso. Por isso que você vê, às vezes, muitos empresários e muitos líderes num looping de apagar incêndio violento. Eu fico brincando que, às vezes, o cara ele se candidatou para a profissão errada. Ele queria virar empresário, mas acertou num bombeiro. Mas é maldade? Não, porque o nosso cérebro ele tem essa mania de fazer com que a gente fique preso no looping de só apagar incêndio. Mas é aí que é a importância da gente parar, analisar e treinar essa capacidade da visão sistêmica. Para a gente treinar essa capacidade de enxergar o todo. Porque não é uma coisa permanente, é uma coisa treinável. É tipo academia. Você tem que treinar o músculo para você crescer. Não adianta você só querer, por exemplo, tomar monjara e achar que você vai ficar Graciano Barbosa. Não, você vai ter que malhar. Você vai ter que treinar teu músculo. Você vai ter que ter esse processo de desenvolvimento. E é a mesma coisa com essa habilidade. Trouxe um desenho aqui muito infantil, porque vocês vão ver que eu adoro trazer desenho de palitinho, porque na minha cabeça é o seguinte, você quer que desenhe? Sim, porque quando a gente desenha, a gente entende. Que é o quê? De novo, o exemplo. O neurologista, se você está com uma dor de cabeça que foi causada por intolerância à lactose e você vai no neurologista, ele vai conseguir resolver? Provavelmente não, porque ele vai mandar você fazer a chapa da cabeça, vai tentar descobrir se tem um neurismo, etc.
Agora, se o problema começou no estômago, gente, não adianta você querer ir no neuro. Você tem que procurar qual que é a causa raiz desse sintoma. E muitas das vezes, os sintomas e as causas, eles vão ficar em lugares diferentes, principalmente na empresa, não só no corpo. Lembrem disso. A empresa é um corpo humano. Lembrem desse desenho. Se você está passando por um problema hoje, que você não está conseguindo resolver, você já colocou 1000 soluções, mas não está sendo eficiente, se permita fazer essa pergunta. Será que eu estou olhando para o lugar certo? Será que é lá mesmo? Me contem, até aqui, tá fazendo sentido? Vocês estão ficando com dúvida? Que ninguém tá falando nada, tô seguindo. E eu já deu um joinha aqui. Malu, Samir. Eu tô com uma dúvida aqui que eu acho que eu me perdi aqui numa. Ó, não perdi, não. Quando você estava desenhando esses processos, você sempre olha pela ótica da empresa ou você pensa em no cliente, na entrega que quer fazer? Como que é? Eu olho para todas as lógicas, Samir. Como é que eu faço? Antes de eu começar a fazer um mapeamento, eu faço uma coisa que a gente chama de mapa de estudo de público. Que é o quê? Eu identifico todo mundo que tem alguma conexão com esse sistema. Então, eu sento e eu desenho. Como se fosse, no marketing, eles chamam isso de persona, ou público-alvo, mas é mais para persona. Eu desenho quem que é o meu cliente. Eu desenho quem que é o usuário, né? Então, vamos supor, às vezes, no seu caso de obra, é um pedreiro. Eu desenho quem que é esse pedreiro. É um pedreiro sênior? É um mestre de obra? Eu desenho quais são os fornecedores, que é o quê? Na última Masterclass, eu não sei se você chegou a ver o resumo, tem a matriz que eu que inventei, né? Que é a mistura da CIPOC com a matriz input-output. Você vai mapear quem são os fornecedores. Às vezes tem uma parte do seu processo de compra que você tem que ligar para a indústria do ABC e você tem que falar com a gerente Maura. Quem que é a gerente Maura? Ela é alguém de boa? Ela é alguém legal? Ou ela é alguém chata pra caramba que só falta eu ter que colocar assim, que eu tenho que rebolar para ela me ajudar? Então, eu faço esse mapeio todo, porque se eu sei que a gerente Maura é alguém chata, mas que se eu mando um chocolatezinho para ela uma semana antes, na hora que eu ligo, ela desenvolve ali, ela resolve a minha vida, vai estar lá no meu processo o quê? Para, quando eu contratar alguém, eu já treinar, eu falar, a gerente mal, ela é um saco, mas você já coloca no seu processo uma semana antes, você vai comprar um chocolate para ela, você vai mandar, que na semana seguinte que você for ligar, ela vai atender. Só que isso não é uma coisa que você vai pegar desenhando o processo, porque isso aqui não é a lógica do processo eficiente, mas isso aqui é a lógica que você desenvolveu, porque você está há anos no mercado, você já descobriu esses macetes, e aí você vai trazer isso para o processo. Só que você só lembra disso mapeando. Então, você entendeu como é que é importante, antes de você desenhar o processo, você identificar essas pessoas, fazer esse mapa antes? Sim. Gente, foi, por exemplo, o que eu tive que fazer lá na TF. Imagina, eu tinha que desenhar um processo em que eu lidava com doutor, e, gente, doutor de harmonização facial, não vou falar que todos, mas 70% é o bicho que ele é trabalhado no ego. É no ego, assim, na altura. E aí eu tinha que lidar com isso, e eu tinha que lidar com equipe de financeiro. Então, pessoal, assim, número. O mesmo processo tinha que ser seguido pelos dois grupos. Como é que eu ia fazer para garantir que os dois seguissem? Sabe o que eu fiz? Eu dupliquei o processo e adaptei. Dos doutores, eu criei uma linguagem, um sistema de bonificação diferente do que era para a equipe do financeiro. Eu conversei com o financeiro, eu mapeei quem que eram os públicos, entendi o que motivava cada um deles, e lá eu sempre gostei muito de ter um tipo de indicador aí, como dica aí para vocês, que é o quê? O indicador do parabéns, meu querido, você fez o básico bem feito, que é toda vez que a pessoa, ao longo do mês, seguia o processo 100% correto, ela ganhava um bônus. Não necessariamente esse bônus pode ser dinheiro, tá? Você tem que mapear cada público e entender o que motiva cada pessoa. E ela seguia e ganhava esse bônus. O bônus para os doutores era um, o bônus para a equipe administrativa era outro. Se eu tivesse colocado o bônus da equipe administrativa no financeiro, o financeiro não ia curtir. A mesma coisa para os doutores. Só que eu só descobri isso por quê? Entendi com quem eu estava conversando. Alguém tem mais alguma dúvida até esse momento, gente? Eu posso seguir? Pode seguir. Por mim, pode seguir. Obrigado. Nada. E aí, então, eu falei, a ciência, ela mostra, tá, gente? O Chuck, e eu estudo de Harvard, vocês vão perceber ali que eu sempre gosto de trazer fontes realmente da
Universidade da Liga Aire, fonte renovada, para vocês verem que eu não estou tirando isso aqui do meu sovaco. Ele falou que o cérebro, eles estudaram, né, vários neurocientistas, e ele vai agrupando as informações em blocos. E para que você consiga fazer com que você desenvolva essa capacidade de visão sistêmica, você tem que ficar treinando a tua cabeça a conectar esses blocos. Então, é uma coisa que, tipo assim, é basicamente, se você só faz uma coisa uma vez só, você não vai conseguir treinar isso. Agora, se você cria um hábito de ficar repetindo isso várias vezes, esses blocos, eles vão meio que se tornando permanentes dentro da sua cabeça. Então, visão sistêmica é essa capacidade que a gente tem de treinar esses blocos e de interconectar esses blocos. Um outro ponto, neuroplasticidade. A nossa cabeça ela é moldável. Ou seja, o cérebro ele tem capacidade de reconstruir caminhos neurais quando necessário. Então, por mais que a gente nasceu com essa capacidade, vamos chamar de defeito, não é defeito, né? Mas com esse modo de agir, de só enxergar a coisa em blocos separados, né, em blocos interconectados, a gente consegue treinar a nossa rede neural a pensar de forma diferente, porque você consegue reconstruir ela. Tanto que até aquela brasileira que ficou famosa, né, que conseguiu refazer o gene, ela provou isso aí também na prática, né? Não sei se vocês viram ali que até aquele gene em formato de cruz, que ficou mega famoso, que ela reconstruiu ali caminhos neurais que tinham sido completamente rompidos, comprovando mais uma vez que a gente consegue reconstruir esses caminhos sim da forma como a gente quer. E um ponto importantíssimo, gente, decisões com processos visuais. Tem vários estudos que mostram o quanto que as nossas decisões estratégicas melhoram significativamente quando a gente desenha o problema, quando a gente desenha o processo. Então, talvez você está perdendo muito dinheiro e você ainda não foi promovida, você não está tomando decisões acertadas, até tu, Malu, né, que agora vai começar a gerir ali a própria equipe de marketing da sua agência inteira ali. Você que vai gerir uma equipe tão diversa, você precisa desenhar esse processo por inteiro, porque senão você vai ficar maluca. Porque são várias pessoas ocupando cargos diferentes, e na hora que você for tomar uma decisão estratégica, se você for contar com a sua cabeça, ela vai ser falha, porque lembra que a gente viu ali que a nossa cabeça ela é programada para pensar em blocos e não em visão sistêmica? Então, se eu vou contar com a minha cabeça que ela é programada por conta dos nossos ancestrais a não ter essa visão sistêmica, eu preciso criar um mecanismo que me ajude a treinar isso cada vez mais. E o desenho ajuda muito, porque você vai enxergar o todo. Não é à toa que a gente começa a aprender com desenho, né? Lá no jardim de infância, a gente começa lendo revistinha em quadrinho, etc. E aí, pessoal, como é que vocês podem treinar essa visão sistêmica? Momento ali, lápis e caneta, que eu vou dar uma dica agora babadeira, tá? A dica assim, que eu já li 300 livros para chegar nisso daqui. Primeiro, pergunta dos 5 impactos, tá? Toda vez que você for tomar uma decisão, ou você for identificar qualquer problema, qualquer problema que for, você vai perguntar quais são as 5 áreas que esse problema está impactando e que a minha decisão ou que a minha solução vai impactar. Então, deu um problema ou você está lá na área do marketing. Antes de desenhar e implementar qualquer coisa, você vai se perguntar quais áreas da empresa, quais pessoas vão ser impactadas com essa mudança, quais pessoas que são impactadas com esse fluxo de trabalho. Não importa se é minimamente impactado ou muito impactado. Só o fato de você fazer a pergunta, você já vai começar a treinar a sua cabeça para começar a enxergar a empresa com muito além do que só daquele problema. Segundo ponto, vai criar um mapa antes da solução. Antes de propor qualquer solução, antes de sair sendo ansioso, sair passando o carro na frente dos bois, você vai desenhar para você entender onde que esse problema começa. O mapeamento que eles chamam de as-is, você desenhar a forma como está hoje, antes de você tentar redesenhar o problema, é o que vai garantir que você não tire coisas do sovaco. Porque o tanto de dinheiro que eu, Laura, já perdi no passado por achar que o as-is era brincadeira, não precisava, que era só burocracia, não é brincadeira. Tanto que eu falei para vocês que eu demorei 3 meses a mais lá na V4, porque eu já ia direto para o redesenho. Eu pulava a etapa de mapeamento e na hora que chegava no redesenho eu não entendi por que estava dando errado. Aí eu fui entender, porque eu não mapeei como é que estava e eu não enxerguei vários vícios ali que tinham no processo. Então, se você identificou o problema,
tem que entender onde é que esse problema começa, o que está alimentando esse problema. E aí, vocês vão perceber que 80% das soluções óbvias que você tem, das soluções que você tira rápido, elas vão estar solucionando o sintoma, não a causa. E a gente tem que estar sempre procurando a causa, porque é aquilo. Se teu prédio, se tua empresa está pegando fogo, você tem dois comportamentos. O que a massa faz? Pega um extintor de incêndio e vai tentar apagar o incêndio a todo custo. O que a pessoa minimamente inteligente faz? Antes de tentar apagar o incêndio, ela vai descobrir a causa. Porque, gente, se for um incêndio por conta de vazamento de gás, vai adiantar eu ter um extintor de incêndio? Porque você vai apagar o fogo, ele vai continuar, porque o gás está ali vazando. Agora, se eu chego de forma inteligente, fecho o gás, e aí eu pego o extintor de incêndio e apago, eu resolvi a causa, não o sintoma. E o terceiro, que é a leitura reversa, ou para os engenheiros de plantão aqui, a engenharia reversa. O que você tem que fazer? E isso aqui vai doer, tá? Isso aqui vai ser um exercício para bater no ego de vocês. Eu quero que uma vez por semana, vocês vão pegar um BO, a treta que deu. Pode ser pequena, pode ser grande, não importa, porque isso aqui é exercício para a gente treinar a visão sistêmica. Você vai escolher o resultado ruim da semana e vai ler ele de trás para frente. Você vai tentar chegar em qual foi a última decisão que você tomou antes desse resultado ruim. E qual foi a anterior? E você vai mapeando todas as decisões que você foi tomando antes, até chegar lá na causa raiz. Faz isso pelo menos 7 vezes. Se pergunte por quê pelo menos 7 vezes. Você vai treinar o cérebro a começar a rastrear as conexões causais que normalmente ficam invisíveis. Então, um estudo que fala que, normalmente, na média, a causa raiz do problema está no 7º nível. Então, você vai perguntar, isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Boa noite, Natana. Aí, ó, mais uma integrante da nossa escola de CEO, tá? Amanda, e hoje nós temos já várias alunas aqui. Isso aqui já vai ser um spoilerzinho do que vocês vão receber ali a partir do dia 1. Então, você vai mapeando até a 7ª causa, tá, gente? Isso aqui foi uma coisa que, além dos estudos, é real. Em toda empresa que eu entrava para prestar consultoria, eu percebia que realmente a causa raiz sempre matava na 7ª. Já cheguei a tentar mapear até a 20. Mas depois da 7ª começa a entrar, tipo, fica meio que repetido, sabe? Vai, Natana, todo mundo que tem acesso à escola de CEO, vocês vão receber os slides, o material de apoio, a gravação. Assim que eu liberar a área de membros, vocês vão ter acesso a tudo, inclusive masterclasses antes dessa aqui. Ou outros conteúdos meus também, tá? Outras aulas antigas. Pode ficar tranquilo que quem está na escola vai poder assistir com calma tudo. Assistir e reassistir. E ainda estou desenvolvendo até uma IA para tirar a dúvida para vocês disso. Mas então, façam esse mapeamento no 3º ponto. Vocês vão chegar até a 7ª causa aí. Laura, tive um resultado péssimo de venda hoje. Por quê? Qual foi a última decisão que eu tomei? Eu vi que eu mudei uma coisa no meu e-mail marketing esse mês. Por que você mudou esse e-mail marketing? Porque eu vi que o resultado estava ruim e eu vi um vídeo no TikTok, por exemplo. Mas por quê? Por causa do quê? Aí você vai chegar assim, nossa, eu tomei essa decisão por conta de um vídeo no TikTok. Por que deu errado? Porque era um vídeo do TikTok, não tinha embasamento nenhum. Eu tomei a decisão com um argumento nada a ver que eu vi. Então, assim, quando você vai descendo esses níveis de porquê, você vai chegando, talvez, em coisas que foram tomadas de decisões suas, que você vai ver, tipo assim, nossa, realmente não fizeram sentido. Ou então, nossa, eu não percebi que eu tomei essa decisão. Uma outra mais aplicável, quando você vai contratar, às vezes você viu ali que você teve um funcionário que você teve que demitir. Começa a perguntar, por que eu tive que demitir ele? Porque eu dei esse último feedback e ele não seguiu. Por que eu dei o último feedback e ele não seguiu? Aí você vai descendo, até você, por exemplo, chegar aqui, por que esse funcionário entrou na empresa? Porque na hora que você foi ler a descrição do cargo que você mandou para o RH, ficou faltando várias características que eram importantes. Então, você vai lá e na próxima vaga você vai corrigir, vai detalhar ela mais. Olha para você ver como é que, às vezes, a demissão de alguém da sua equipe pode estar conectado com o fato que você não mandou a descrição de cargo correta. Só que você só vai descobrir se você começar a fazer esse tipo de exercício. Então, começa com esses 3 exercícios que você vai começar a desenvolver a visão sistêmica, antes mesmo de ter o cargo.
Hoje eu estava conversando com várias pessoas que estão entrando na escola de CEO, né? E eu falo que todas as vezes que eu me transformei em diretora de operações, eu fui a função do cargo antes de ter o cargo. Na Transformando, eu já estava resolvendo o BO da empresa inteira sem ser diretora. Na Arcelor, eu já tinha resolvido o problema de sistema de cargas antes deles me atribuírem. Então, comece a desenvolver a habilidade, comece a desenvolver os projetos antes que o resultado venha. Porque na hora que você chegar com um projeto todo desenhado, você vai virar assim e falar, olha, eu sei que não é meu papel, mas eu desenhei todo o processo, já desenhei o plano de ação, já fiz o que o cargo exige, já está aqui os resultados que comprovam que deu certo, agora eu só quero te pedir para oficializar meu cargo como diretor de operações, como coordenador de operações, porque eu te provei que eu dou conta. Eu não falei, eu provei. Que, gente, vocês acham que se eu chegasse só com gogó, só falando, eu ia conseguir? Claro que não. Eu tinha 22 anos de idade na primeira vez. Eu precisava provar. Independente da idade que vocês tenham, começa a colocar isso na cabeça. O número, ele fala mais alto. A ação, ela fala mais alto do que o verbo. E isso é uma das coisas que eu mais aprendi ao longo desse tempo, né? Hoje o cão está com algum problema quando eu tenho que sair e entrar de novo para ele passar o slide, mas tudo bem. E aí, gente, isso aqui, para mim, foi a prova Master Brega Power, que foi a história da Ana. Que foi onde surgiu a escola de CEO, que surgiu o método. Durante toda a minha vida, eu nunca fui professora. Eu sempre fui consultora. Então, eu tive empresa de consultoria, fui diretora de operações, treinava a minha equipe, mas não treinava os outros. Até que chegou a Ana. A Ana foi o caso mais louco da minha carreira. Mais louco. Em questão de resultado, por quê? Pega comigo. Vamos ver se alguém vai se identificar. A Ana era mãe de 3 filhos. Novos, né? Quem tem filho aqui pequeno sabe que filho criança é assim, é um bichinho que dá trabalho. A Ana nunca foi formada em gestão. A Ana, ela era assistente administrativa, assistente de social media de uma agência. E essa agência tinha me contratado na época, né? Contratado a Ópera, para a gente ajudar na parte de operações. Era uma mentoria individual na época. Só que a dona, gente, o dono, ele nasceu para ser CEO. CEO tem que estar vendendo, fazendo a empresa crescer, fazendo as coisas acontecerem. É natural que muitas das vezes ele não tenha tempo para conseguir fazer a empresa crescer. E aí, eu conversando com a dona na época, ela falou assim, olha, o que nós vamos fazer? Porque eu não estou conseguindo desenvolver o plano de ação. Eu falei, você vai escolher alguém da sua empresa que você confie e eu vou treinar essa pessoa. Eu achei que ela escolheu o quê? O head de processo, não. Ela me trouxe alguém que eu não sabia nada, gente, nada. Ela não sabia nada de gestão. Sentou no meu colo. Peguei esse método que eu estou conversando com vocês nessas últimas 3 masterclasses, organizei e a gente tinha encontros ali semanais, de duração de 3 meses. Gente, não foi que a Ana, pegando todo o método, aplicando bonitinho, em 3 meses, reestruturou a agência inteira, todos os processos, ela dobrou o tamanho da empresa e ela saiu do cargo de assistente para a rede de operações e hoje ela é apaixonada com a área de processos. Ela conseguiu o cargo porque ela pediu? Não. A Maria, ela deu o cargo para a Ana depois que a Ana estruturou a agência inteira, mesmo sem ser formada na área. E foi aí, vou colocar até o print aqui do lado para vocês verem do feedback, que eu entendi que, gente, o cargo seu de CEO, a sua empresa está estruturada, você não precisa de fazer engenharia de produção, você não precisa fazer administração. Deixa para mim, eu já gastei mais de 250 mil na minha formação. Porque eu peguei todas as ferramentas, testei na prática, selecionei o que funciona e criei um método que não funciona só comigo. Funciona também com quem não sabia nada. Se a Ana conseguiu, como é que você não vai conseguir fazer isso? Por quê? É método. Não é difícil. É só você saber o que precisa de ser feito. E esse case, para mim, aqui foi toda a fundação, a escola de CEO, o formato que vocês vão receber na escola, eu não tirei do sovaco. Eu tirei do exato formato em que eu validei na prática e funcionou. No caso mais difícil, porque seria muito fácil ter treinado alguém que era da engenharia de produção, alguém que já sabia processos. Agora eu quero ver você pegar alguém que não sabe nada da área, tem uma agenda corrida, louca, que só tinha tempo para executar o que desse certo e dar certo.
É isso que vocês vão estar recebendo dentro da escola de CEO. É esse método, o método que fez ela ter esse salto de carreira em 90 dias. E que me fez também ter o salto, né? E aí, gente, para a gente sintetizar aqui, né? Então, o CEO, normalmente, ele é o cara que sonha. O CEO é o cara que realiza. Ele é o que é o responsável por tudo, desde o cliente comprar até a gente entregar. E o que é uma operação, né? Operação é a junção de pessoas, processos, ferramentas e rituais. E a habilidade de ouro que vai te transformar no CEO, que me transformou no CEO, foi a visão sistêmica. Não adianta você ter método se você não tem isso. Não é uma coisa que você pode ter um ou o outro. Tem que ser os dois, porque se eu tenho a visão sistêmica, mas eu não sei desenhar isso, eu não sei transformar isso numa linguagem que fique fácil dos outros entenderem, não adianta. CEO as a Service, para quem não conhece hoje, né, é uma modalidade no qual você pega todo esse conhecimento que eu falei hoje para vocês, que eu falei ao longo dessas 3 masterclasses, você ajuda outras empresas a estruturar essa operação. É uma demanda que está crescendo muito no mercado, então, para quem busca aí se aprofundar nessa área de processo, até tu, né, Malu, que a gente estava conversando sobre isso, é uma área muito interessante, é uma área que está crescendo muito e que as empresas estão com muita necessidade, cada vez mais, não só aqui, tá, gente? Como eu estou com muita aluna de Portugal, não sei o que aconteceu, que meu Instagram foi bater lá para o pessoal de Portugal e da África, então quem tiver parte da escola de CEO vai ter contato com o pessoal também de fora do Brasil, que é uma dor geral, é uma dor global, não tem profissional dessa área de processos, então quem se capacitar nessa área, gente, não tem IA que substitua, porque a gente é o profissional que antecede a IA, a gente cria o processo que a IA vai seguir. E com a chegada da IA, essa habilidade, gente, tanto se você é dono, quanto se você quer trabalhar nessa área, é crucial. Porque tem que lembrar que a IA é um quadro branco. A IA é a mesma coisa daquele vídeo que eu mostrei lá do início do pão com geleia. Se eu não especifico detalhadamente o que ela tem que fazer, ela vai fazer errado. Aí não adianta você xingar o chat GPT de filha da mãe, de filha da unha, que não entendeu o que você escreveu. Porque na hora que você vai ver o prompt, nem você entendeu o que o prompt estava escrito. Você foi só derrubando o que estava na sua cabeça, escrevendo tudo de uma forma zero sistêmica. Você criar essa habilidade de fazer bons comandos ali vai te ajudar até a desenvolver sistemas com IA. E também porque o mercado pede, gente. Houve um crescimento de mais de 20% no aumento de demanda por CEOs no mercado, desde 2024. E a média salarial de um CEO bom hoje no Brasil, numa empresa um pouquinho maior, pode chegar até R$40 mil por mês. Então, é uma profissão que, se você se atentar e entrar nela agora, você tem muita oportunidade de crescimento, gente. E como é que vocês vão conseguir aplicar isso na prática, além da visão sistêmica? Vocês entenderam hoje o que é a visão sistêmica? Entenderam da importância? Antes de eu entrar nisso daqui, fala que sim, que não, manda aí no comentário, para falar que não entendeu nada, a gente explica de novo. Lina falou que sim, Samir também, Malu também, Lelê também, boa. Gustavo, você também vai me falando aqui, tá? Vitória, Diego, Diego deu um okzinho também. Me contem aqui também, enquanto eu estou contando, eu sei que vocês não gostam muito de apresentar na câmera, né? Mas aí vai colocando aqui no chat se vocês já sabiam que era visão sistêmica, se vocês têm essa habilidade ou não. Me contem aqui também, podem ir escrevendo aí. Enquanto vocês estão escrevendo, né, para a gente não estourar muito o nosso horário, qual que é a segunda parte? Visão sistêmica é a primeira, mas você tem que saber o método. Hoje eu não vou entrar de forma tão profunda no método, porque a nossa primeira masterclass foi só sobre isso. Mas você precisa de uma sinfonia inteligente, que foi o método que eu desenvolvi ao longo desses últimos 8 anos. Que é o quê? É como é que você vai organizar a sua empresa. Lembra que uma empresa é uma orquestra. Cada funcionário seu, cada pessoa da sua equipe, ela é como se fosse um músico. E o músico, ele é especialista no quê? Naquele instrumento. O violinista, ele é especialista em tocar piano, o pianista é especialista, o violinista é especialista em tocar violino, o pianista é da parte do piano, a cantora de ópera é especialista na voz. Mas a gente tem que ter o quê? A gente tem que ter um maestro. Porque se eu não tenho alguém que coordena todos eles, vai ficar uma sinfonia horrorosa, vai ficar um negócio assim que nem Jesus Cristo não vai escutar. Agora, se eu
tenho essa habilidade de ser um maestro, e eu coordeno toda a minha equipe, eu consigo criar uma empresa inteligente. Que é o quê? O que seria na prática? Eu tenho que contratar o melhor diretor comercial, o melhor vendedor, o melhor estrategista de marketing, a melhor pessoa do financeiro. Mas se eu não sei com visão sistêmica e eu não sei construir bons processos, não adianta eu ter só o Neymar e o Messi no meu time se eu não tenho uma estratégia em que eles se comuniquem. Uma estratégia, uma jogada que o Neymar passe a bola no momento exato para o Messi, e que eu sei que se o Messi, por exemplo, o Neymar é um bom atacante ou um bom zagueiro, né, já entrando aqui no clima de Copa, não adianta ter os melhores jogadores se eu não sei posicionar eles de forma correta. A mesma coisa acontece dentro de uma empresa. E mesmo se você ainda não é um líder, você tem que começar a enxergar assim, porque lembra, o nosso cargo ele vem antes, o resultado ele vem antes. Todo resultado que a gente gera na vida, primeiro a gente tem que ser, para depois ter. Você quer se tornar um líder, você precisa de ser antes de ter. E qual que é o método que vai te ajudar a criar essa sincronia? São os 5 grandes pilares. Primeiro, produto. Você tem que ter clareza daquilo que você entrega. Se seu produto é ruim, sua empresa vai quebrar. Se seu produto é ruim, você não vai conseguir achar gente que queira vender. O negócio não vai dar certo. Se você não tem clareza no que você vende, gente, não vai dar certo. Sua equipe não vai conseguir vender. Então, estourar bons produtos é essencial. E você está sempre desenvolvendo esses produtos, sempre com melhoria contínua em cima desses produtos, sempre com pilar de inovação. Mais pra frente eu vou dar uma aula para vocês, que é a minha aula mais famosa, que eu já dei essa aula na PUC, na Federal do Rio, para quem não sabe, eu também já dei aula em algumas universidades ali, que eu gosto muito de dar aula, mas não esse aspecto de ser CEO, né, da aula de inovação. O segundo pilar é pessoas. Gente, a gente precisa de pessoas. Você precisa de ter um time engajado, senão vocês vão ficar reclamando na minha cabeça. Laura, eu queria o processo perfeito, mas meu time não segue. Eu sei, já aconteceu isso comigo. Por isso que eu sei que esse pilar é importantíssimo. Você precisa de saber desenhar o seu organograma, entender quem que tem que ficar em cada lugar, saber dar feedback. Você precisa de saber o processo para colocar ordem no caos. Então, mapear, automatizar esse processo, criar os manuais. Você precisa de saber a parte de performance, que é o quê? Definir indicadores, metas que sejam alcançáveis, resultados que sejam previsíveis, para que você consiga tomar decisões inteligentes. O que eu já vejo de gestor tomando decisão sem métrica, tirando do sovaco e depois reclamando que não deu certo, é absurdo. Mas é óbvio que não vai dar certo. Você não tem um indicador, você não está enxergando o problema, como é que você vai tomar decisão com base na sua cabeça, que você já sabe hoje que a sua cabeça ela não tem a função biológica de visão sistêmica, que ela é um impeditivo de boas tomadas de decisão, você vai confiar só nela? Não tem como. Depois da aula de hoje, não tem como. E projeção. Você tem que ter essa visão de longo prazo, você tem que saber onde é que você quer chegar, para que todos os seus processos, todas as suas métricas, toda a sua empresa, ela vire para a mesma direção. Porque não adianta eu ficar apontando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, um funcionário meu, um setor está apontando para um lado, um setor para o outro, não. A empresa inteira tem que estar alinhada. Porque senão, na hora que você for soltar a flecha, você não vai acertar o alvo. Então, sigam esses 5 pilares, o método 5Ps, que é o método que eu utilizo há mais de 8 anos, que é o que eu vi, que é o que eu mapeei, que deu certo em todas as empresas que eu já passei por aí. Ele é aplicado em qualquer empresa, tá, gente? Em qualquer nicho. Vocês já viram, né? Já fui de agência de marketing, a startup, a banco, a siderúrgica, tudo que vocês imaginarem. Então, em suma, o que vai tornar a empresa de vocês organizada? Propósito claro, previsibilidade, processos documentados, pessoas empoderadas e performance medida. E como eu falei, gente, esse profissional de operações, ele nunca foi tão valorizado. Temos uma demanda de crescimento de mais de 20%, um salário de mais de 40 mil reais ali, né, de até 40 mil reais, um crescimento de 40% por busca de CEO as a service e 52% das agências de marketing digital, isso aqui é um dado da sua área, Malu, elas sofrem com gargalo na área de gestão operacional, porque é muita gente formada em marketing, pouca gente formada em estrutura. E onde tem problema, tem o quê? Tem oportunidade. E essa oportunidade agora vai estar na mão de vocês. Vocês já viram aí ao longo o tanto que os resultados, eles provam que
que o método dá certo. Não só no case da Ana, mas no case da Arcelor, que eu trouxe hoje, da Transformando, da Santos Vales e da B4 Company. Eu trouxe ali os maiores, mas tem inúmeros outros clientes menores ali que também tiveram resultados. Por quê? O método, uma vez aplicado, ele gera resultado. E então, pensando nessa dor que eu tive aí, porque na época eu não conhecia ninguém que ensinava sobre processos, eu criei hoje a primeira escola de CEO, uma escola que já está com impacto aí internacional, como eu falei, e é uma escola que vai te capacitar para ser um head de operações, e caso você tenha essa empresa, vai te auxiliar em todo o processo de criação. Qual que é a maior diferenciação da escola de CEO para qualquer curso, qualquer coisa que você vai ver no mercado? A metodologia de ensinamento, ela é diferente. Você não vai aqui só ter uma aula teórica, é uma aula prática. São 12 aulas ao vivo, é um programa de 90 dias, que é um programa de aceleração, no qual você vai implementar isso de forma prática dentro da sua empresa. Você vai, a cada aula, a cada semana, vai ter um exercício em que você vai pegar todo o conteúdo que eu dei e vai aplicar dentro da sua empresa, para que no final desses 3 meses, no final desses 90 dias, você já tenha todo o seu setor mapeado. E caso você queira um cargo, você queira ser promovida, você vai ter um case de sucesso nas mãos,